Fala minha galera linda, beleza pessoal? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí da nossa preparação para o exame de seleção de 2020 de todo o Brasil, pessoal. Então nessa aula de hoje vamos falar sobre o máximo divisor comum, o tão conhecido MDC. Então vamos aprender o que é máximo divisor comum, vamos aprender como calcular o divisor, como calcular o MDC e quando a questão é de máximo divisor comum, pessoal. Onde a galera aí tem muita dificuldade na interpretação dessa questão. Hoje você vai reconhecer quando a questão é de máximo divisor comum. Então cola nesse vídeo, tá pessoal? Nota todas as observações, só assim você vai ficar por dentro de cada assunto. Lembrando que, se tu não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá pessoal? Faça parte dessa família que não para de crescer, tá bom pessoal? Deixa o teu joinha e na descrição aqui do vídeo já vai ter as duas aulas que iniciamos, tá? A primeira de MMC e a segunda de resoluções de problemas de MMC, questões que caíram em outros exames anteriores de seleção. Então desejo a você aí um bom estudo, presta bastante atenção e vamos a mais uma aula. Valeu, pessoal! Terceira aula do nosso preparatório para o exame de seleção que vai ocorrer em 2020. Estamos falando de máximo divisor comum, o conhecido MDC. Pessoal, presta bastante atenção em todas as observações que eu falar. O assunto de MDC é um assunto muito cobrado em todas as provas de exame de seleção, tá, pessoal? Seja de uma ponta do Brasil até a outra ponta, todos os exames de seleção eu tenho o assunto de máximo divisor comum. Presta bastante atenção em todas as observações. Então vamos lá. O que quer dizer máximo divisor comum, né? Máximo divisor comum. O máximo, ele está dizendo o seguinte, é o maior número possível, o maior de todos, o máximo, tá? O divisor, aí agora que vem, pessoal, o divisor, muita gente confunde com múltiplos e divisores, são coisas diferentes. O divisor, vamos aqui iniciarmos nossa aula explicando o que é divisor. Pessoal, vamos pensar no número 20. 20 aqui, tá? Então, estou pensando no número 20. O que é divisor? Divisor são os números que dividem 20, mas é uma divisão exata, deixando o resto zero, tá? Então, exemplo, ó, o primeiro número que divide 20 é o número 1, porque 1 divide qualquer número, né? 20 dividido para 1 dá o próprio 20, não sobra nada. Depois vem o número 2, aí depois vem aqui o número 4, aí depois vem o número 5, 6 não divide, também 7 não divide, 8 não divide, 9 não divide, 10 divide, tá? 10 divide, e depois vem o próprio 20. Então, esses números aqui, eles dividem esse número aqui, deixando o resto zero, ó. 20 dividido para 20 dá quanto? Dá 1, deixando o resto zero. 20 dividido para 10 dá 2, deixando o resto zero. 20 dividido para 5 dá 4, deixando o resto zero. Então, esses números aqui são o que dividem. Observação. O divisor sempre vai ser igual ao número ou menor, tá? Nunca vai ser maior. Nunca tu vai ter um divisor de 20 maior que 20. Não pode, tá? Então, aqui, quem é o máximo divisor? É 20. 20 é o maior de tudo, então a gente já tem o máximo divisor, tá? Aqui eu explico já já. Então, o máximo divisor aqui é 20. O mínimo é 1, tá? Então, o máximo é 20 e o mínimo é 1. Vamos pensar agora no número 30, pessoal. 30. Quais são os números que dividem 30? Vai ser aqui, ó, o número 1, porque ele divide todos, tá? E aí eu tenho, para 30, eu tenho o número 2, 2 divide 30, 3 divide 30, tá, pessoal? Aqui eu tenho que 5 divide 30, 6 divide 30, 7 não divide, 8 não divide, 9 não divide, 10 divide 30, 15 divide 30
e o próprio 30, né, pessoal? Ó, o próprio 30. Então, esses números aqui são os que dividem 30, tá? Então, divisores, dividir, já tá dizendo, ó, divisores, dividir. Então, esses números aqui de cima dividem 20, esses números de baixo dividem 30. Então, quem é o mínimo divisor? É 1. Quem é o máximo divisor? É 30, tá? Mas agora que você já sabe o que é divisores, tá? Agora que você já sabe divisores, que são os números que dividem aquele número, tá? Eu estou atrás do máximo divisor comum. Então, eu pergunto assim, ó, quem é o MDC? Opa, o MDC aqui, de quem? De 20 e 30 é a pergunta. Então, olha quem é o máximo divisor comum. Comum é o quê? É o que está em cima e está embaixo ao mesmo tempo. Então, eu vou procurar o máximo. Note que aqui tem 2, aqui tem 2. Mas ele não é o máximo, tem um número ainda comum a eles dois, ó. 5 e 5, mas ainda tem um número maior ainda comum, ó. O maior de todos os divisores, o máximo, o maior divisor que é comum é o número 10, ó. 10 e 10, ó. Então, 10, ele é o maior divisor comum, tá? Então, ele é o maior divisor comum. Então, eu posso dizer que o máximo divisor comum de 20 e 30 é o valor 10. Aí você me faz uma pergunta. Professor, toda vez que eu for fazer o máximo divisor comum, eu tenho que fazer isso aqui? Não, pessoal. Isso aqui é só para mostrar o que é máximo divisor comum, ok? Que é o maior divisor que está em um e está em outro. Maior, tá, pessoal? Lembrando que o divisor, isso aí é observação, ó. Post-it, tá? O divisor, ele vai ser igual ao número ou menor que o número, tá, pessoal? Então, ele vai ser menor ou igual àquele número, tá bom? Então, você pode ver, ó, 10, ele é menor que 20. Então, ele é igual ou menor que o número, tá? Pessoal, existem muitas formas de calcular o MDC. Eu gosto muito dessa forma, eu vou ensinar a forma que eu faço. Se você tiver outra, deixa aí nos comentários, tá? Mas eu vou fazer a forma que eu sempre faço. Que é assim, ó. Eu quero saber quem é o máximo divisor de 20 e 30. Então, eu vou decompor em fatores primos esses dois números. Aí eu faço assim, ó. Igual como se fosse o MMC, aí, ó. Dá por 2, que dá 10. Aí dá por 2, que dá 5. Aí 5, que dá 1, né? Pronto. Fiz aqui a decomposição do 20, tá? Agora do 30. Dá por 2, que dá 15. 15 não divide por 2, então dá por 3, que dá 5, e por 5, que dá 1. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ver o número que está aqui, ó, nessa decomposição aqui, ó, vou dar uma olhada nesses valores aqui, e vou ver os números que são iguais aqui, ó. Como, professor? Assim, ó. Aqui tem esse 2, aqui tem esse 2. Então, beleza. O 2 se repetiu aqui, então eu coloco o 2 aqui, ó. Aí veja que eu tenho 2 aqui, mas não tenho mais 2 aqui. Então, eu não posso pegar esse 2. Porém, aqui tem 3, mas não tem 3 aqui. Então, eu não posso pegar, porque eu tenho que pegar números que estejam nos 2, como esse 2 aqui. Olha o 5. Tem 5 aqui e tem 5 aqui. Então, eu pego esse 5, coloco 5 aqui. E aí, tu multiplica esses dois números, tá? Então, 2 vezes 5 vai me dar 10. Então, o máximo divisor comum de 20 e 30 é o número 10. Pessoal, agora que aprendemos o que é máximo divisor comum, tá? Como calcular o máximo divisor comum, vamos entendermos como é que cai essa questão contextualizada. Porque o problema da galera é contextualizar a questão, né? Ele não entende quando a questão é de máximo divisor comum. E é isso que a gente vai aprender agora. Então, galera, presta bastante atenção nesse resumo que eu fiz. Quando que a questão vai ser de máximo divisor comum, tá? Olha, ele vai te dar aqui um grupo, um conjunto, onde tem vários elementos. Como, professor? Vários elementos. Vamos pegar um exemplo, uma sala de aula. Então, ele vai dizer, tem uma sala de aula com 20 alunos. Isso aí é vários elementos. Em um canil há 10 cachorros, um exemplo. Então, vários elementos, tá? Só que o problema vai querer que tu pegue esses elementos. Sim, só lembrando, né? Vai dar vários elementos.
Só que esses elementos ele vai ter que dizer o que é. Sempre na questão ele diz. Um exemplo dos alunos. Eu tenho uma sala com 20 alunos, só que 10 é menino e 10 é menina. Ele tem que dizer, ele não pode dizer assim só os alunos, tá? Como os cães, ele vai dizer, eu tenho 10 Rottweilers e 10 Pitbulls, um exemplo. Ele tem que te dar uns elementos, um conjunto, e tem que dizer como é que está dividido esse conjunto, tá bom? Nota tudo isso aí. Ele vai querer que tu forme grupos, só que eu não posso formar qualquer tipo de grupo. Esse grupo, quando você estiver formando, ele tem que ter o mesmo número de elementos. Eu não posso pegar, vou formar um grupo de 2 e um grupo de 3. Não, não pode. Tem que ter o mesmo número de elementos. E não é qualquer grupo assim. Eu não posso formar o grupo que eu quiser. Esse grupo ele tem que ter o máximo de elementos possíveis. Eu tenho que arrumar um número maior de elementos. Eu não posso dizer, vou formar só grupos de 2. Se você pode formar grupos com 5 pessoas, tá? Então tem que ser, vai te dar vários elementos para tu formar grupos. Grupos com o mesmo número de elementos e grupos com o máximo de elementos. Se você entender isso aqui, você vai resolver qualquer questão. Olha, pessoal, eu peguei uma questão que trata disso aqui bem passo a passo. Preste atenção aqui. Olha, vamos lá. Olha que questão interessante. Ele diz o seguinte, primeiro exemplo, tá? Deixa eu só organizar aqui, peraí, deixa eu organizar aqui para ficar mais bonitinho, Primeiro exemplo, máximo divisor comum. Diz assim, o professor de História do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, beijo aí para o Maranhão, precisa dividir uma turma de alunos em grupos. Então, olha o que ele disse, precisa dividir uma turma, vários elementos, de alunos em grupos, de modo que cada grupo tem a mesma quantidade de alunos. Nessa turma, temos 24 alunas e 16 alunos. Quantos componentes terá cada grupo? Então, olha, pessoal, vamos grifar aqui. Deixa eu pegar aqui o meu lápis aqui, Vamos grifar aqui, olha, se o diagrama não está correto, precisa dividir uma turma. Ele vai te dar um conjunto, ele vai te dar aqui, vários elementos que ele quer que transforme em grupos. Então vamos lá, turma de alunos em grupos, de modo, que cada grupo tem a mesma quantidade, tá aqui, mesmo número de elementos, mesma quantidade de alunos. Nessa turma temos 24 alunos e 16 alunas. Vai dividir a turma, né? Ele vai dizer como é que está feito o grupo. Quantos componentes terá o grupo? Então, esse problema aqui é um problema de máximo divisor comum. É um problema de máximo divisor comum. Pegou vários elementos, quero transformar em grupo, mesmo número de grupos, tá? E o máximo de elementos possíveis, né? Então, pessoal, olha para cá, como é que se resolve esse problema aqui? Então, vamos lá. Então, eu já sei que trata de máximo divisor comum, porque está em grupos e ele quer a mesma quantidade, tá? Ele só quer saber quantos componentes terá cada grupo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o máximo divisor comum de 24, tá? E vou fazer o máximo divisor comum de 16. Aqui normal, como a gente aprendeu no início. Então, vai ficar o seguinte, vou fatorar aqui os dois, dá por 2, que dá 12, que dá 2, que dá 6, que dá 2, que dá 3, que dá 3, que dá 1, tá? Isso aqui vocês já estão familiarizados. 16 dá por 2, que dá 8, dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2 e dá por 2, que dá 1. Então, vamos pegar os números que tá aqui, Tem 2 aqui, então eu pego o número 2. Tem 2 aqui, eu pego o número 2 de novo. Tem 2 aqui, repito o número 2, tá? Tem 3 aqui, mas não tem 3 aqui. Tem 2 aqui, mas não tem 2 aqui. Então, encerrou. Faço a multiplicação desses números. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 vai me dar exatamente 8. Então, ele diz o seguinte, quantos componentes terá cada grupo? Então, cada grupo vai ter que ter 8 alunos, tá, pessoal? 8 alunos, tá bom? Então, vai ter que ter 8 alunos. Então, cada grupo desse aí vai ter que ter 8 alunos. Ok? Deu para todo mundo entender? Então, vamos agora para duas questões
para finalizarmos a nossa aula e consolidar esse conhecimento de máximo divisor comum. Primeira questão aí, pessoal, vamos lá, o que diz essa primeira questão? Presta bastante atenção, vamos grifar as palavras que nos remetem ao assunto de máximo divisor comum. Então diz assim, numa escola, a primeira série tem 36 alunos e a segunda série tem 32. Beleza, até aí tudo bem. Para planejar uma competição, será preciso organizar equipes com a mesma quantidade de alunos, sendo esta a maior possível. O número de alunos de cada equipe será então. Pessoal, por que esse assunto é de máximo divisor comum? Olha, ele vai te dar vários elementos. Ele te deu vários elementos. Numa escola, a primeira série tem 36 alunos, então ele diz que a primeira série tem 36 alunos e a segunda série tem 32 alunos. Então ele te deu vários elementos. Aí ele diz, para planejar uma competição, será preciso organizar equipes com a mesma quantidade de alunos. Espera aí, pessoal. Olha, para planejar uma competição, será preciso organizar equipes. Organizar equipes é o quê? Formar grupos. Eu estou formando grupos, então ele te deu vários elementos. Onde eu vou formar grupos, organizar equipes é formar grupos, tá? Aí ele diz, com a mesma quantidade de alunos, então, mesmo número de elemento, sendo esta a maior possível. Então, parceiro, olha para cá, quase que não sai agora. Se não, parceiro, olha aqui, tudo o que o nosso fluxograma aqui diz, vários elementos, quero formar grupos, onde esse grupo tem o mesmo número de elementos, mas esse grupo tem que ter o máximo de elementos possível, que é o que ele quer, maior possível. Então, esse assunto eu já sei que é de máximo divisor comum. Por isso que é necessário grifar todas as informações, tá, pessoal? Para quando você pegar uma questão dessa, você já dominar. Então, o que ele está interessado é o número de alunos de cada equipe, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu vou calcular aqui o máximo divisor comum de quem? De 36 e de 32, tá? Então, quem é o máximo divisor comum de 36 e 32? Aí basta fazer daquela forma. 36 aqui, 32 aqui, e eu vou fatorar aqui. Vou fatorar os dois. Então, dá por 2, que dá 18. Dá por 2, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. E dá por 3, que dá o número 1, né? Fatorei aqui, fatorar o 32, que dá por 2, que dá 16, dá por 2, que dá 8, dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Então, vou pegar os números que estão em comum, né? Então, tenho 2 aqui, então pego o número 2, tenho 2 aqui, tenho esse 2 aqui, pego o número 2, tenho 3 aqui, mas não tenho 3 aqui. Então, tenho 3 aqui, então pronto. Não tem mais números em comum, porque aqui só tem 3, aqui não tem 3, aqui tem 2, aqui não tem 2. Então, os únicos comuns são esses dois pares, esse com esse e esse com esse. Então, eu peguei 2 vezes 2, que vai dar igual a 4, pessoal. Então, 4, preste atenção, quando eu faço o MDC e o MDC deu 4, outra observação. Este número aqui, ele me diz qual é o número que a equipe vai ter que ter, tá? Então, sempre é assim, o máximo divisor comum, note isso aí, o máximo divisor comum, ele me diz o número de elementos que o grupo tem que ter, tá? O número de elementos que o grupo tem que ter. É o que ele diz, o número de alunos que cada equipe. Quem me diz isso é o máximo divisor comum. Deu 4. Então, letra A, 8, letra B, diz beleza, a alternativa correta é a letra B. Pessoal, então é o seguinte, tá? Observação aí. E eu quero dizer outra coisa, pessoal. Outra observação que só vai saber quem assistiu o vídeo até aqui. Se a questão viesse dizendo assim, o número de equipes. Aqui ele está perguntando, o número de alunos. Eu não quero o número de alunos. Eu quero agora o número de equipes. E agora?
Quantas equipes dá para formar? Então, pessoal, ó, se eu quero o número de equipes, ó, eu tenho 36 alunos. 36 alunos. E somar isso aqui com 32, vai me dar quanto aqui, ó? Vai me dar, ó, 6 com 2, 8, que vai me dar 68. Então, eu tenho 68, eu ia botar pessoas, mas vou botar alunos aqui, né? Alunos, beleza. Ele não quer mais o número de alunos de equipe, ele quer o número de equipes. Então, ó, é só eu pegar 68, eu sei que cada equipe tem que ter 4, então divido isso aqui por 4, né? Então, vai dar 1. Né? 1 vezes 4 dá 4, deixando o resto 2, baixo 8, e aí vai dar 7, 7 vezes 4 dá 28, deixando o resto 0. Então, daria 17 equipes. Então, você tem que prestar atenção que a pergunta pode ter o número de alunos de cada equipe ou o número de cada equipe. Se ele pedir o número de alunos, é o que ele já dá aqui. Esse aqui é o máximo de equipe. O MDC é o máximo de equipe. Tá? Então, se tu pegar o MDC e dividir todo mundo, dá o número de grupos. Tá bom, pessoal? Então, minha galera linda, vamos encerrar o vídeo por aqui. O vídeo ficou um pouco extenso aí. E nas próximas aulas, vamos aí resolver mais questões de máximo divisor comum. Questões essas que caíram em exames de seleção, ok? Então, não perde aí nenhuma aula do canal. Se tu não é inscrito, inscreva-se no canal e não esquece de dar o joinha. Valeu, galera. Beijo a todos. Fui!